Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta tarde maravilhosa, fria, onde nós podemos nos aconchegar através das vibrações maravilhosas que emanam de um ao outro, para que nós possamos beber nesta fonte de luz e de paz que a providência divina nos oferta nesta tarde maravilhosa. Pois que nós estamos aqui reunidos dentro deste templo, não é por acaso, porque faz parte do aprendizado que nós viemos buscar, buscando assim esses conhecimentos para que nós possamos atingir um degrauzinho a mais em busca da nossa evolução. É claro que nós precisamos para isso estudar, nós precisamos fazer a nossa reforma interior, que é muito importante para todos nós que temos o conhecimento da doutrina espírita. Mas quando nós não conhecemos e nós viemos pela primeira vez dentro deste templo de caridade, nós vamos aprendendo através das palestras, através das palavras que são dirigidas a todos nós, para que nós possamos assim assimilar um pouquinho mais esses conhecimentos e trabalharmos dentro de nós para evoluirmos cada vez mais. Porque essa é a finalidade da reencarnação, evolução. E aqui nós estamos para evoluir. E hoje, nesta tarde maravilhosa, não sou eu que vou palestrar, viu gente? Só estou fazendo a abertura. Mas, nessa tarde maravilhosa, nós vamos ouvir uma palestra do nosso irmão Rafael, que ele estará nos falando sobre a crise sem dor. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós poderá assimilar um pouquinho de conhecimento para trazermos dentro de nós, das nossas almas, para que nós possamos sair deste templo de caridade um pouquinho melhor do que quando nós adentramos nesta casa. Eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante. Então, a palavra agora é do nosso irmão Rafael. Obrigado. Bom, boa noite, gente. Boa tarde. Mas comecei bem, viu? Tá escuro, né? Desculpa, gente, que hoje já foi a segunda, né, do dia, né, que eu tô fazendo. Então, gente, boa tarde a todos. Para que a paz de Jesus esteja em nossos corações hoje, então. Já fui muito bem apresentado pela Maria da Graça, mais do que mereço, mas realmente estamos aqui para estarmos aprendendo, evoluindo, caminhando juntos. Eu, como hoje Esmeralda me disse nas nossas brincadeiras, né, Esmeralda? Hoje vou terminar a minha semana bem, não é isso, Esmeralda? Ou seja, a paciência. Vai estar aqui para me escutar, vai ter que ter a paciência, né? Realmente vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência para me escutar aqui. Porque realmente, ele estava conversando com os trabalhadores da casa, existem vários palestrantes que aqui vêm fazer as palestras. E são palestras muito bonitas, cada uma dedicada ou visada a um tema diferenciado. Alguns mais os temas mais científicos, outros mais os temas evangélicos, né? Outros mais os temas até mesmo políticos. Enfim, você vê que existe uma variedade, né? Uma variedade bem extensa de palestras de pessoas que querem levar o conhecimento. E o importante é isso, né? É o que eu sempre falo, às vezes a gente fica nervoso de fazer uma palestra, mas a palestra ela deve ser feita do fundo do coração. Não nos preocuparmos com palavras bonitas, nos preocuparmos se estamos agradando a todos, porque infelizmente a gente não agrada, nem Jesus agradou, como é que vamos agradar a todos, né? Só que aqui eu sei que como vocês já são espíritos iluminados, então vocês vão sentir realmente agradados com a minha presença e com a minha fala, não é isso? E a gente vai aproveitar esse instante e ninguém pode correr, Rubens, ninguém vai poder correr. Vamos ter que estar vivendo junto hoje essa oportunidade. E gente, é gostoso estarmos aqui entre irmãos, é gostoso vivermos essas oportunidades, é bom demais. Saímos da nossa casa, né, estivermos nossos lares, né, como a nossa Maria da Graça nos falou, saímos do friozinho, né, para estarmos aqui juntos, aquecendo os nossos corações no lado espiritual, e é isso importante. Eu quero vos falar sobre a crise sem dor. É interessante, né? Quem fala isso pra gente é Emmanuel, né? Ele fala
sobre esse assunto, né? Ele expõe esse assunto através das mãos claras de nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E é muito bonito vermos como ele leva e como ele conduz. Claro de que estou bem distante de estar falando como ele, mas vou fazer uma síntese do que ele nos passou, do que ele nos falou, do que ele nos mostrou sobre as crises. Porque a gente está no mundo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender, se estou no mundo, estou devendo. Então quer dizer, estou aqui no mundo, eu estou devendo, eu sou imperfeito. Não sou um espírito perfeito. Casos raros existem daqueles espíritos que vêm como missionários, como espíritos grandiosos, para estar mostrando o seu trabalho, para que estejam sendo professores, para que estejam nos ajudando, não é isso? Somos na escola da vida, ou estamos na escola da vida para recebermos esse auxílio. E eles vêm até nós, como Jesus, como Bezerra de Menezes, não é isso? Como Eurípides Barzanufo, como Francisco de Assis, esses espíritos missionários que vieram na Terra realmente para abrir os nossos corações, para levar o que Jesus já tinha nos dito. Afinal de contas, Jesus veio nos falar sobre amor, mas antes de Jesus existiram outros espíritos que estiveram nos falando. Existiram Sócrates, existiram Platão, existiram os druidas, existiram os celtas que estiveram, falando sobre isso. Leon Denis fala muito sobre isso. Quem quiser, procure Leon Denis nas suas obras, ele fala bastante sobre isso. Se eu não me engano, é Depois da Morte. É um livro maravilhoso que nos mostra e nos fala sobre as vidas não pretéritas de Jesus, mas a preparação para que Jesus viesse à Terra. Porque Jesus veio uma única vez na Terra. Ele veio só uma vez. E esta vez que ele veio é para nos esclarecer. Não teve inúmeras reencarnações. Mesmo porque, segundo os Espíritos de Luz, Bezerra de Menezes, nos falou de que Jesus Cristo se preparou 1000 anos para poder vir à Terra, para estar se manifestando, estar lidando conosco. Tanto é que nós vimos, que a gente chama até de milagres, a gente sabe que milagre não existe, são operações físicas e químicas que Jesus tinha em suas mãos por dominar. Afinal de contas, ele era nada mais nada menos e é o governador, aquele que o Criador da Terra foi, que colocou a Terra para girar, ajudar que a Terra esteja em sua órbita. Ou seja, se formos pensar assim destes espíritos e espíritos crísticos, a gente começa a pensar, meu Deus do céu, ele conhece os vermes menorzinhos que tem na natureza, ele sabe de tudo, assim como entendemos os nossos filhos quando ele nasce. Nós sabemos se o nosso filho fez arte ou não fez. A gente sabe se o nosso filho está mentindo ou se não está. Não é assim que acontece? A gente tem essa percepção, porque a gente conhece, a gente deu a vida, Deu a vida, entre aspas, Fomos instrumentos da vida divina. E aí conhecemos. E Jesus, na sua expansão, no seu conhecimento, é claro que ele nos conhece muito mais do que nós conhecemos os nossos filhos. Afinal de contas, Jesus, com muitas religiões, dizem que é o nosso Pai, que é o Deus. Não podemos dizer que ele não é realmente Deus. Ele é um Deus, mas um Deus com D minúsculo, que opera a favor deste nosso planeta. E existe claramente Deus, nosso Criador, que está em toda parte, em todo lugar. Porque segundo os Espíritos, lá em Kardec nos passa, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, acima de Deus não existe. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. É Ele que está em todos os lugares. Ele, assim como podemos assim até imaginar, como um formigueiro que ali está, em que nós vemos do alto as formiguinhas passando para lá, para cá, sabemos o trajeto desse. Deus sabe todos os trajetos de nossa vida. Sabemos onde iremos, o que faremos, o que acontecerá em nossas vidas. E hoje estamos diante de momentos que estamos apavorados, estamos em pânico, estamos em pavor, que são momentos que vivemos em nossa vida, que são as crises. São as crises em que vivemos, que fazem que os nossos espíritos, os nossos corpos sofram. São as crises em que vivemos da perda de um ente querido, da crise que vivemos de uma doença, da crise que vivemos financeira, da crise que estamos vivendo política, onde que devemos amar-nos uns aos outros, como Jesus nos explicou, estamos infelizmente nos guerreando, gladiando uns aos outros, não é isso?
Esta crise em que estamos a viver, que não compreendemos que a política do homem, quaisquer que seja esta, jamais se tornará uma política plena se não tiver Jesus, o amor em nossos corações, como diz nosso irmão Carlos Alberto. Ele nos falou muito sobre isso, nos explicando de que não é a política que tem que vir a doutrina ou a religião, senão cometeremos erros de que outras religiões já cometeram, que influenciada pela política deixaram-se levar e então tiveram as guerras, tiveram as brigas. A política deve estar no lugar dela, e nós em nossos corações temos que ser mandados por Jesus e levarmos o nosso amor para os políticos, para a política, para que ela esteja sendo congregada em Jesus, para que ela esteja sendo amparada e beneficiada, para que ela esteja então vivendo. Mas enquanto homens o somos, cheios de imperfeições, cheios de vicissitudes, ainda não conseguimos compreender, conceber tal complexidade em questão de um ambiente tão favorável a nós, porque estamos acostumados ao desfavorável, estamos acostumados a viver em crises, não é isso? Mas por que estamos acostumados? Porque muitas vezes nós assim queremos, porque existem dois tipos de crises, que são nada mais, nada menos, para mudar o nome, provas. As provas em que vivemos de reencarnações passadas, que trazemos para o presente, fomos provas adquiridas que precisamos nos reharmonizar das encarnações outras pretéritas. Existem as provas que nós buscamos agora. Estamos vivendo a oportunidade de estar tratando as nossas provas ou tratando os nossos momentos. E o que fazemos? Angariamos ainda mais sofrimentos. Como fazemos? Quando estamos entre nossa família, cônjuges, reclamando dos nossos pais, dos nossos irmãos, reclamando daqueles que amamos, e não entendemos ainda que essas pessoas foram nos dadas como presente para que estejamos nos harmonizando. Quando estamos doentes e colocamos a doença como algo penoso, algo terrível, que realmente é difícil, mas é o momento que devemos passar para que estejamos colocando em prova. Se trouxermos o ódio, o rancor, se trouxermos a mágoa, se trouxermos em nossos corações ainda aquele instante de rebeldia, não estaremos ajudando em nada, estaremos trazendo mais provações. Aquilo que devia estar sendo amenizado, estaremos fazendo o quê? Colocando ainda mais dificuldade. Qual é a medicação divina que Jesus nos ensinou que deve ser utilizada para estar sanando as dores, as aflições, os nossos momentos de crises? É o amor, porque só amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. Só amor poderá estar realmente afastando tudo que é de ruim de nossas vidas. E aquilo que nos torna pesado, com amor, com assistência, na espiritualidade maior, se colocará à nossa frente como um instante em que poderemos superá-los. Porque Leon Denis nos fala, às vezes o que nos parece mal é bem. Às vezes o que achamos que é mal na nossa vida pode ser algo bom, porque não deve acontecer. E se está acontecendo é porque realmente precisamos viver aquele momento. Precisamos transpor aquela dificuldade. E nem sempre, quando olhamos algo, quando reclamamos, vamos falar uma coisinha bem básica assim para a gente entender bem, o emprego, que a gente reclama do chefe, reclama dos amigos que eles estão, aí a gente ia mandar ele embora e falar, Deus não me ajudou, que coisa terrível, como Deus pode fazer isso comigo? A gente vai lá na frente, consegue um melhor emprego, fechou uma porta, abriu-se realmente uma janela gigantesca para as nossas vidas. Então a gente não consegue compreender isso. E os momentos das nossas vidas, quando a gente vai fazer um concurso público, a gente vai prestar alguma coisa, né? A gente não consegue passar e falar, nossa, mas eu não era para mim ter passado, eu estudei tanto, não sei o que, eu me esforcei. Tá bom, se esforce, continue se esforçando, mas às vezes não é ainda o nosso instante para vivermos aquela condição. A nossa condição tem que ser outra. E isso, infinitas oportunidades que temos, as crises daqueles pais que têm seus filhos, que têm dificuldades da fala, dificuldades do andar, dificuldades do olhar, né, da visão, em que estão realmente buscando ajudar esses irmãos, que são crises, olhadas,
que parecem o mal, mas é o bem daquele espírito e é o bem daquela pessoa que ele está. Isso está ditado em todos os livros de André Luiz. E a gente se apercebe que aquele momento a gente cria realmente um instante em que nos preocupamos excessivamente, protegendo de uma forma tão excessiva que nós de vez estarmos ajudando aquele irmão, estamos a prejudicá-lo. Pois precisamos capacitá-los, mesmo sendo eles, ou tendo eles dificuldades, para estar agindo de acordo com os outros irmãos que estão junto com eles. Como se chama isso? É que a ciência agora diz inclusão. Não é isso? Não são as pessoas que vivem junto com as outras, não importa os problemas que elas têm, não importa as dificuldades que elas têm que estar inclusas na sociedade. Todos nós temos que estar inclusos na sociedade, não importa qual condição que nós nos encontramos. E é isso que ainda nós carregamos em nós e vivemos querendo trazer em nosso espírito, achando de que o mal se apresenta a todo tempo. O que é o mal? O mal é um momento transitório e passageiro em que nós vivemos nas nossas existências múltiplas para conseguirmos alcançar algo definitivo que se chama o bem. Ele não é algo que estará vivendo como um medicamento, uma dor, que é o burel do nosso espírito, para que estejamos amenizando as nossas almas para crescer e evoluir. A palavra crise vem do crine, em grego, que significa separar, decidir. Ou seja, podemos e vemos a palavra crise como uma coisa horrível, né? Nossa, mas é uma crise. Então é o momento de separarmos, de decidirmos. O que faço? Estou em crise. O que vou fazer? O que faço se o alimento falta em minha casa? O que faço se perdi alguém, um familiar querido? O que faço se realmente aquela pessoa que eu amo foi embora? O que eu faço? É aonde vem a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido, a doutrina espírita para nos mostrar como agir. Isso tudo está no Evangelho, isso tudo está nas obras básicas da doutrina espírita. Isso se mostra simplesmente com Jesus. Se nós mesmos não quiséssemos ver em religião nenhuma, não quiséssemos estar vivendo em nada de religião alguma, a gente saberia o que é bem e o que é mal. Sabemos, porque o que nos fere, o que nos machuca é mal. O que nos faz bem, o que nos faz feliz é bom. Só que entendamos que nem sempre aquilo que nos faz feliz é realmente bom. É aonde nós vamos chegar, que chamamos, das crises sem dor. O que quero vos dizer? Quando eu estou falando de crise, decidir e estarmos vendo o que vamos fazer, como Jesus explicou, do joio e do trigo. Separai o joio do trigo. Então temos que separar o joio e estar multiplicando o trigo, não é isso? Para que o trigo possa ter força, o joio tem que ser arrancado. Se o joio estiver ali, ele prejudicará o crescimento do trigo, não é isso? E é isso que precisamos entender. As nossas vicissitudes interiores é o que mais nos prejudicam. São as dores ou as crises que estamos e carregamos dentro de nossos espíritos. As crises ocultas ou as crises sem dores, em que nós não nos apercebemos, estamos em felicidade. Gente, hoje eu estou sem dor. Estou com muito dinheiro. Tenho tudo que preciso. Tenho carro, casas. Tenho tudo e não preciso mais nada. Eu não me apercebo de dificuldade alguma. Isso é um problema grave. Porque quem não vive dificuldade, quem não vive dores, quem não vive aflições, precisa estar se preocupando. Como Jesus mesmo diz, bem-aventurados os aflitos. Pelos estudos da ciência hoje em dia, em que o significado da palavra bem-aventurados é avante. Avante os aflitos, venham os aflitos, venham a mim. Força para que possam viver. Então, enquanto estamos em aflições, o que fazemos? Buscamos quem? Jesus, buscamos amparo. Se estamos em comodismo, se estamos bem, dificilmente a gente procura o amparo. Nós geralmente procuramos o amparo numa dor, não sempre no amor. A gente pode viver e buscar Jesus pelo amor e pela dor, mas nas condições que a gente se encontra, a gente procura mais na dor.
E aonde a gente não se apercebe é que às vezes estamos tendo uma vida ociosa, preguiçosa, é que não estamos vivendo de forma alguma um despertar das nossas almas. Estamos, como Emmanuel diz, vivendo de superfícies. Estamos vivendo de superfície. O que é viver de superfície? Às vezes você vê a água do rio límpida, calma, serena, não é isso? Só que se você entrar nela, no fundo haverá lodo, galhos secos que te puxarão para baixo. E então estamos vivendo do que? Superfície, mas os lodos, as aflições, as angústias, os pesares, eles estão ainda dentro de nós. E aí onde invertemos. Quando estamos falando, existe mal que é para o bem. E agora falaremos, existe bens que são algo ruim, mal, ou vai nos prejudicar, que são coisas que acabam nos afundando ou acabam nos deixando nos instantes de aproveitar situações melhores. Por exemplo, quando temos um trabalho, vamos falar dos espíritas, né? Bom, eu gosto de criticar os espíritas, eu gosto muito de criticar essa religião, viu? Porque assim, nós temos o trabalho espiritual, aí temos o momento de trabalho. O que nós fazemos? Temos a inércia, ou seja, a preguiça. Nós deixamos de aproveitar às vezes a oportunidade porque muitas vezes dizemos, não, hoje não dá. Eu não vou fazer a campanha do alimento porque hoje é domingo de manhã, tá frio. Hoje eu não vou na casa espírita porque eu já estou curado, eu estou bem. Eu não preciso, não estou com dor. Ó, minha dor aqui passou. Eu estou bem, para que eu vou na casa espírita? Eu vou aproveitar e vou visitar meus parentes lá longe, que está tendo um churrasco, está tendo cerveja, está tendo um monte de coisa. Então eu vou lá visitar aquele pessoal que está precisando de um pouco de esclarecimento espiritual que eu busquei lá na casa espírita. Eu vou dar uma visitadinha nesse pessoal, que esse pessoal está precisando. É onde nós nos encontramos desperdiçando a oportunidade, deixando de aproveitar, porque deixamos levar pela inércia, pela preguiça, né? Pela demasia de estar vivendo as coisas terrenas e nos esquecendo das coisas espirituais. Afinal de contas, podemos abrir um dia da semana para as coisas do Espírito, não é isso? É isso? Não é. Não é isso. Nós não podemos abrir um dia da semana para as coisas espirituais. Somos espíritas só de sábado, gente? Não. Somos espíritas todos os dias. Somos espíritas no nosso trabalho, na conduta do bem com o nosso semelhante, com o nosso irmão de caminhada. Somos espíritas com a nossa família, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso irmão, com o nosso cônjuge. Somos espíritas, somos cristãos o tempo todo. Não praticamos o espiritismo só dentro da casa espírita. Podemos ir 3 vezes na casa espírita, mas se não praticarmos o espiritismo fora dessa, não seremos espíritas. Como dizia minha avó para o meu pai, seríamos espiriteiras, que é aquele negocinho que antigamente esquentava a marmita, para quem não conhece, com foguinho, né? Embaixo para a marmita esquentar. Hoje em dia o pessoal não conhece, mas tinha espiriteira que esquentava. Eu também não conheço, viu, gente? Eu só ouvi falar, entendeu? Mas a espiriteira ali, então não conheço isso. E aí o que acontece? Existe essa possibilidade de estarmos vivendo condições melhores, esforçando-nos, saindo daquele instante. E esta é a preocupação de Emmanuel, porque existem espíritas, existem confrades, existem irmãos cristãos que se preocupam com a religião do próximo, se preocupam com o estado do próximo, se preocupam com o que o próximo está fazendo. E que Jesus nos ensina? Que nós devemos ajudar o nosso próximo como a nós mesmos. Que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Se nós precisamos ajudar a nós, se nós procuramos cura na casa espírita, de sábado, de quarta, de sexta, então, será que eu não posso levar um auxílio, um irmão meu necessitado? Será que eu não posso levar um amparo, um carinho, uma assistência? Ah, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho 12 horas por dia. Mas será que não temos tempo de 10, 15 minutos de fazer um evangelho, de mandar uma mensagem hoje? Não tem mais desculpa, gente. Se fosse há 50 anos atrás, o telefone tacava, a cara tipo discar, fica difícil. O pai e a mãe colocavam o cadeado no telefone, lembra? Para ninguém discar. Está justificado, não é isso? Mas agora, gente, pega o celular, manda um WhatsApp,
pergunta como é que está, manda uma viva voz, não é isso? Fala com a pessoa, expressa, mostre que você está preocupado, mostre que você está realmente mais ligado com Jesus, para que ela se ligue com Jesus junto convosco. Ou seja, você está ajudando alguém que está com uma crise externa, e na verdade você está deixando de ajudar alguém que está com uma crise externa, mas você está com uma crise interna, que na verdade às vezes é pior. Emmanuel nos fala da questão dos irmãos. Vocês lembram dos irmãos dos irmãos do filho pródigo? O filho saiu, não foi? Vocês lembram, gente, do filho pródigo? Lembrar disso? Então, o filho pródigo sai de casa, não é isso? Quer a sua parte da herança, sai de casa e vai, e é festa, né? E aí o que acontece? Ele volta. Mas antes de ele voltar, ele vai comer no coxo, junto com os porcos. E o que ele fala? Meu Deus, estou comendo com os porcos. Os empregados lá do meu pai comem bem. Se vestem bem, o que eu vou fazer? Vou voltar para casa e vou dizer que eu quero viver como os empregados. Ele volta. Quando ele volta para casa, o que ele encontra? O seu pai no caminho. O seu pai o recebe bem, manda matar o melhor cordeiro para ele, né? Faz um belo jantar, chama todos para estar ali. O que o filho que ficou em casa faz? Se rebela, vai para fora. Ele vai e o pai o busca. Filho, mas o nosso irmão estava, o seu irmão estava já perdido no mundo, e ele volveu. E aí Emmanuel diz e nos explica, quem dos dois está em maior crise? Porque o filho pródigo, o filho que foi e errou, voltou, ele se arrependeu. E agora, o filho que estava todo aquele tempo lá, junto do pai, ele estava realmente aproveitando a oportunidade, realmente? Ou ele estava vivendo uma crise sem dor, uma crise oculta, em que vivia arraigado seu coração o orgulho, a vaidade, a maledicência, e não queria a busca do amparo, da assistência de Jesus? Então, nós começamos a pensar, temos que vir sim para a casa espírita, temos que viver a religião, só que estamos vivendo a religião, e quando o irmão com dor vem a nós para ser bem recebido, o que fazemos? Expulsamos ele através de nosso pensamento, através do nosso desejo ainda, das nossas dificuldades em assimilação, de que todos somos irmãos, de que todos estamos em Cristo, de que todos precisamos caminhar. E Jesus já dizia, quando ele foi ao monte, João, Pedro, Tiago, os discípulos com ele estava ali, ele falou, fiquem que eu vou, né, estar entrando em êxtase, em profundidade, em oração para o meu Pai. Quando ele volta, o que acontece? Está todo mundo dormindo. Está todo mundo dormindo. Aí o que ele faz? Vocês dormiram enquanto eu estava orando e pedindo ao meu Pai? Tipo assim, né? Que Jesus falava, era firme, né? E aí o que acontece? Retornarei, vocês continuem aqui atentos, vigilantes, em prece, vigiai e orai. Foi Jesus novamente. Quando volta, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo de novo. Estas crises sem dor é que estamos a viver. A porta está batendo em nossas vidas para que acordemos, estamos dormindo. Estamos dormindo no jugo ainda dos momentos da terra, não nos jugos de nosso Mestre Jesus, que nos explica como fazer, como adquirir momentos diferenciados, como estar mudando as expectativas de nossas vidas, não é isso? E isso acontece em todos os lados. Quer ver uma coisa tranquila, para que a gente logo se aperceba da nossa crise interior, da nossa crise sem dor? Uma pessoa chama atenção pela uma coisa que você fez, ou que você não fez. O que vai acontecer? Você se ofende. Não é assim? E vai um eu lá do fundo do coração, né? Né? Quer dizer, fui eu que fiz uma crise que vivemos entre de nós, que não aceitamos críticas. E como diz Chico Xavier, se a crítica é boa, acatemos e aprendamos com ela.
Se ela é ruim, ixi, vai nos trazer o que de positivo? Como diz o nosso irmão Gabriel Gonzalez, né, na sua incorporação, o que não soma subtrai. Então, se estamos querendo, na verdade, somar em nossas vidas, temos que acatar as coisas sublimes, entender que precisamos. Vamos falar mal dos nossos irmãos espíritas novamente? Se o pessoal precisa que fale mal deles, né? O que a gente faz? A gente vai estar na casa espírita. Temos todos nós que estamos aqui. O pessoal que é lá do curso. Aí chega a Dona Graça, brava igual a Cine na lata. Não é isso? Que está lá igual a Esmeralda. Aí ela chega e chama a atenção. O que é a primeira coisa que a gente faz? Eu me melindro. Se ela está certa, acatamos. Se ela estiver errada, deixa para lá. Não é isso? Então o que temos que fazer? Lidar com as situações, entendermos de que aqueles espíritos, aqueles irmãos que nos chamam a atenção, são que nos amam. Aqueles que não se importam conosco diz, vai lá fora, vai. Tem uma festa boa para você ir hoje, tem uma pizza que te espera, não é isso? Ou seja, estamos sendo empurrados para fora, sem nos apercebermos. As pessoas alisam-nos, mas nos dizem a verdade. Elas não nos falam aquilo que precisamos ouvir. E nós precisamos. Às vezes nós julgamos os nossos irmãos porque nos dizem a verdade. Às vezes são duros até conosco, mas e essa dureza? Será que ela é feita de maldade ou ela é de bondade? Ou será que é um instante que estamos vivendo as duas crises juntas, a sem dor e a com dor? Porque ainda nos preocupamos com o que temos que fazer lá fora e estamos com dores e esquecemos que as nossas dores só podem ser curadas com Jesus. Então a gente tem que buscar isso, a gente tem que aprender a viver sobre essas questões, que são questões que não são faladas por mim, não são faladas por só esses palestrantes, mas são faladas por espíritos grandiosos que nos querem nos ajudar mesmo, né? E uma coisa que Emmanuel fala que assim, eu acho que é realmente muito importante, que é aqui eu acho fundamental, é quando nós nos julgamos infalíveis, ainda mesmo desfrutando das mais elevadas posições nas trilhas da humanidade. Somos superiores, somos infalíveis. Nós não erramos. Não adianta ficar cutucando um outro aí, hein? Porque nós todos somos infalíveis. Todos nós cometemos erros. Todos nós, sem exceção. Só que nos achamos superiores. Eu sei mais do que você. Porque eu tenho 2 faculdades, 5 PhD e já fui formado em Harvard. É lindo toda essa cultura, é maravilhoso todo esse potencial, é lindo toda essa estrutura e todo este estudo que foi feito. Mas para que serve esse estudo? Para ser utilizado para quê? Para o bem. Eurípides Barzanufo, existe Leon Denis, filósofo, existe o Camille Flammarion, um grande astrônomo, que veio passar a nós ensinamentos maravilhosos sobre o universo. Existe Bezerra de Menezes, que foi um médico dos pobres, estudou muito para estar sendo médico, principalmente naquela época, né? Deixou todo o seu dinheiro, deu tudo para as pessoas necessitadas, afinal de contas foi aniversário dele agora, é dia 29, deixou tudo para as pessoas necessitadas, deu seu anel de formatura para as pessoas, para a irmãzinha lá comprar a medicação, para que estivesse realmente ajudando o seu próximo. Foi um irmão que tinha cultura intelectual e cultura espiritual. Como é que Emmanuel nos diz? O amor e a sabedoria são as 2 asas que nos levarão a Deus. O que acontece com um pássaro que tem uma asa só? O que acontece, gente? Um pássaro que não tem uma asa não voa, não é isso? Nem sai do chão. Nem cai, porque não sai do chão, se você for pro lado é difícil. Mas vai cair no chão do mesmo jeito. Não voa. Então não vamos voar, não vamos conseguir de forma alguma fazer com que as nossas ambições,
que os nossos problemas, que a nossa superioridade abstrata possa ser. Importante, eu até falei isso esses dias para cá, e estava falando isso para o Gabriel, uma pergunta que ele fez para mim, da questão dos filhos, né? Nós criamos os filhos para o mundo, não é isso? Para que eles vivam no mundo, que eles estejam evoluindo, que eles estejam crescendo. É interessante lembrar de que não precisamos somente fazer que os nossos filhos alcancem a intelectualidade dos estudos acadêmicos. É importante, só que não são essenciais. Porque qualquer um irmão que cresça e tenha todos os diplomas do mundo ou tenha posições sociais, isso não fará de um homem de bem. Pode não fazer um homem de bem. Agora, se você criar seu filho no Evangelho, independente se ele vai ser um catedrático ou se vai ser, na verdade, um diplomático ou que vai ser, não importa a profissão que ele seja, se você criar ele dentro do Evangelho, não importa a profissão, ele vai ser um homem de bem. Não é a profissão que vai fazer ele ser um homem de bem. O que vai fazer ele ser um homem de bem é o Evangelho de Jesus. Quando vamos entender que as nossas vidas estão baseadas no Evangelho do Cristo, quando vamos entender que os espíritos que estiveram montando nosso planeta, estiveram estruturando, foram espíritos crísticos, que não são espíritos pequenos como nós, mas são espíritos que nos querem fazer bem, que nos querem levar a um estado de perfectibilidade, um dia para sermos anjos também. Não os anjos que a gente é hoje, que o namorado, marido e a esposa fala, meu anjinho, né? Não é esse anjo não. É um anjo mesmo, um anjo sublimado. Isso quando elas não estão bravas. Quando elas estão bravas, ele deixa de ser anjo, não é esse cara? Brincadeira. E, gente, falando de educação, como a gente estava falando aqui, né? Uma coisa que podemos estar nos preocupando bastante, com avareza, vaidade e intransigência. Pois, quanto mais vaidade tivermos, quanto mais avareza tivermos, nós não nos posicionaremos bem em lugar algum. Sedes humildes. Emmanuel nos fala, ser humilde não é ser só servidor. Ser humilde é ser liberto. É alcançar a libertação. Se somos humildes, somos libertos. Ninguém nos subjuga. Ninguém nos faz mal. Ninguém pode nos prejudicar, ninguém pode nos alterar, porque somos humildes. Para alcançar a humildade, para alcançarmos esta grande virtude, temos que estar ainda recolhendo o orgulho, né, que está aí a vaidade dos nossos corações, pisoteá-lo, bem pisoteado, né? Modo de dizer, entre aspas, para que estejamos tendo a humildade. E como vamos ser humildes? Como Jesus disse, sedes humildes. Como seremos? Através da dor que supera as almas. Da dor que faz com que amemos uns aos outros. Por que temos compaixão daqueles irmãos que sofrem? Por que temos compaixão das crianças? Por que temos compaixão daqueles que estão em abrigos, que estão necessitados? Porque temos paixão lá dos irmãos que estão na Ucrânia, na Rússia? Porque temos paixão daqueles irmãos que estão ali no Oriente Médio, das mulheres que são perseguidas? Porque temos compaixão pelos nossos irmãos que vivem na África ali, a passar necessidades extremas? Porque temos compaixão dos nossos irmãos que vivem aqui mesmo no nosso país, vivendo a necessidade? Por quê? Por que temos compaixão? Porque inconscientemente já vivemos tudo isso. Inconscientemente, através do nosso ser, do âmbito do nosso ser, nós trazemos em potencial dentro de nós o amor. Somos deuses, lembra? E o que temos que fazer? Como Jesus ensinou, todos vós sois deuses, podem tanto quanto eu e até mais. O que ele quer dizer? Quando conseguirmos tanto quanto ele, estará ele muito mais à frente. Não é isso? E agora pensemos, se estivermos com Jesus, se estivermos realmente amando, se estivermos participando com Ele, estas crises mundiais em que estamos a viver, estão sendo amenizadas. Mas as crises não são
de fora para dentro. As crises são de dentro para fora. Por que temos os políticos que temos? Porque merecemos. Porque nós não estamos distante deles. Não estamos, gente. Por que temos as guerras que temos? Porque ainda merecemos. Pois se não merecemos, Deus não nos colocaria aqui na terra para vivermos aqui. Estaríamos em planos celestiais. Estaremos lá do lado de Cristo. Não merecemos? E olha que maravilha. Nós não podemos subir aos irmãos críticos de forma em que estejamos lá. Mas eles descem até aqui para nos amar. Eles vêm aqui a nos socorrer. Eles vêm aqui a dar um quinhão do seu auxílio. Eles vêm até nós para mostrar o seu amor. Eles vêm até nós para que estejamos modificando-nos interiormente. E o que estamos a viver interiormente? Eis uma pergunta que não cabe somente a mim. Aqui eu faça para mim, mas que todos nós façamos. O que nós estamos vivendo interiormente? O que estamos fazendo no nosso tempo? O que estamos fazendo de nossa vida? Como estamos tratando os nossos obsessores? Estamos tratando os nossos obsessores bem? O que é tratar o nosso obsessor bem? Fazermos prece, orações e modificarmos interiormente. O que é tratar os nossos obsessores mal? É estarmos vivendo de acordo com as vicissitudes deles. Como estamos tratando os nossos obsessores? Estaremos querendo acordá-los ou estamos querendo afundá-los ainda mais na lama, no lamaçal em que eles ainda se demoram? Os nossos obsessores dependem de nós. Emmanuel que está falando. Eles dependem de nós, da nossa mudança. Os obsessores não sairão de perto de nós, porque nós, assim o queremos, vamos para a Igreja Católica fazermos esse como como fala? Não é desobsessão, esqueci. Afastar os espíritos, vai. Vocês não foram ninguém católico aqui, né? Vamos à igreja evangélica para estarmos afastando, né, os demônios. E estamos aqui na doutrina espírita para afastar os obsessores. Exorcitar, Então vamos estar aqui na doutrina espírita para afastarmos os obsessores. Quem realmente precisa se afastar de quem? Será que é nós que precisamos nos afastar deles ou é eles que precisam nos afastar de nós? Quem precisa se afastar? Então, a responsabilidade deles é nossa. Tanto é verdade disso, que quando nós não nos amamos, o que acontece conosco na próxima vida? Nós temos como filhos, irmãos, pais, amigos, íntimos e muito mais. Não é isso? É isso que acontece conosco. Vamos ter que estar lidando. E como Jesus nos disse, a vossa fé lhe curou. Se não tivermos fé, nós não nos curaremos. Se nós não tivermos fé, não estaremos saindo das condições em que nos demoramos. Não estaremos levando como aquele instante da montanha, do grão de mostarda. Não vamos conseguir. É a fé que nos fará vencer. É a fé que nos fará estarmos melhorando. O que é fé? É acreditar. Se não acreditamos em nós, como podemos acreditar em Deus? Se não acreditamos, como diz nosso Mestre Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu amo Jesus. Mentira, amo. Eu amo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos amou como a gente ama os nossos irmãos? Como a gente ama as pessoas que estão ao nosso lado, aqueles que dizemos inimigos? Não. Para amar Jesus, precisamos amarmos uns aos outros. Precisamos amarmos de verdade, de todo o coração, sem mágoa, sem rancor. Mas isto é uma matéria para uma outra palestra, pois não será neste mundo. Teremos que viver ainda muitas e muitas encarnações para que estejamos aprendendo a amar, perdoar
crescer, evoluir, e isso será mais para frente. Mas temos que começar, gente. Temos que dar o primeiro passo. Não são os alcoólicos anônimos que diz que temos que dar o primeiro passo. Viva um dia de cada vez. 24 horas consegui. Superei. Não falei mal dos meus semelhantes. Não vivi milindres por ninguém. Superei, consegui. Vitorioso. Chega no outro dia, a gente faz tudo errado. Não tem problema. Volta de novo. Até a gente conseguir. Você sabe como que se chama isso? Exercício. Exercício interior. Quando deitarmos em nosso travesseiro, entendermos que temos que exercitar-nos intimamente para conseguirmos fazer isso. Não consigo amar, não consigo ver a cara daquele meu irmão que ele me dá uma vontade de voar no pescoço dele, não é assim que a gente pensa às vezes? Não é? Não consigo parar de falar mal daquele meu irmãozinho. Então estejamos um dia de cada vez, fazendo uma coisinha de cada vez, pequenina, porque ninguém se tornará de forma alguma de pecador a anjo, imediatamente, da água para o vinho, não, tem que ser um processo lento, assim como Jesus mudou da água para a uva, o vinho, o processo lento, de amor, de carinho, de muita assistência, de muito trabalho, de pensamentos divinos. Nós somos o barril. Eu mais ainda, que estou gordinho. Somos o barril, por quê? Nós estamos nos transformando interiormente. Gostou, né, tia? Nós estamos nos transformando interiormente para que estejamos nos tornando na uva, no vinho, que estará trazendo então e sedentando as almas que precisam. E o vinho não é que estou dizendo aqui vinho da cachaça não, viu gente? É o vinho realmente da uva, que sedenta a fruta, né? Da origem maravilhosa divina que vai nos fazer melhor. E é isso que devemos fazer. Levar a entender quais são as crises, Senhor, para as nossas vidas. Gente, cansei-vos no coração, agradeço muito a oportunidade e que possam estar vindo aqui, porque eu vou tentar demorar mais tempo para fazer as minhas palestras, tá bom, gente? Que Deus envolva todos vocês, muito obrigado, que Deus Jesus esteja no coração de todos nós, para que possamos aprender juntos, crescermos juntos, e o que eu não pude falar, claro, porque não sei tudo, sou pequenino, existem outros irmãos que aqui estarão e o farão, muito bem, e quem quiser, por favor, se inscreva para fazer uma palestra. Fiquem à vontade, tá bom, gente? Que Deus abençoe e ilumine a todos nós.